No livro de 1 Reis, tem uma história de um rei que é de origem judaica. Tem, portanto, o DNA tinha de Israel, Acabe. Só que esse rei casou-se com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher era nós sabemos quem ela era, né? Uma mulher endemoniada e que adorava os demônios, era uma adoradora de demônios, né? E isso levou a Samaria, no norte de Israel, a uma situação a mais tenebrosa, uma das mais tenebrosas escritas no Velho Testamento, né? E o que está acontecendo hoje com nossa nação é muito parecido com o tempo de Acabe e Jezabel. A Jezabel, ela diz, 1 Reis, que ela tinham 400 profetas de Baal que comiam na mesa dela. Então, ela alimentava os profetas que serviam o inferno, os demônios. E o que está acontecendo hoje com nossa nação é exatamente isso. Jezabel no governo da nação e os deputados e senadores brasileiros como servidores de Baal sentados na mesa com Jezabel, sendo favorecidos por Jezabel. É isso que está acontecendo exatamente no Brasil. São profetas de Baal, grande parte do Congresso Nacional, deputados e senadores, estão servindo Jezabel. Por quê? É uma troca. Eles estão se alimentando da mesa de Jezabel. Isso tem muitos anos. Onde o nosso vice-presidente é um bruxo. A Dilma é uma bruxa. Então, na verdade, nós estamos debaixo de um governo dos demônios. E os profetas de Baal, que são muitos senadores e muitos deputados federais, estão comendo na mesa dela, recebendo os favores de Jezabel. É isso que está acontecendo na nossa nação. São como prostitutas. Esses deputados e senadores são como prostitutas. Uma prostituta, você paga para ir com ela para a cama. Então, esses deputados e senadores, muitos deles estão se comportando como prostitutas, né? Recebendo dinheiro para servir Jezabel, né? Para estarem ao lado dela. Isso é que trouxe esse assalto à nação. A nossa nação está sendo assaltada. A nossa nação está quebrada. A Petrobras, quando nós entramos nessa escravidão pelo comunismo, que escravizou a nossa nação, a Petrobras era o 32ª organização do mundo, empresa, em valor de mercado. Hoje caiu para 436. De 32 caiu para 436. A Petrobras está falida praticamente. Então, por que isso? Por quê?
Porque nossa nação caiu no governo de demônios. Eu não estou falando de política, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da Bíblia. Como aconteceu no tempo de Jezabel e Acabe, né? Tem no Brasil, tem um Acabe e tem uma Jezabel. Eles são visíveis na nossa nação há muitos anos, né? Agora, são homens de Belial, homens malignos que só pensam no mal e só pensam neles mesmos, que fazem as leis a favor deles. Está escrito em Isaías 10:1, maldito o que decreta leis injustas. E quantas leis injustas têm sido decretadas no Brasil? Então, por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Fala-se, o mês de setembro é um mês cheio de escatologia, de segunda vinda de Jesus. O mundo cristão pré-milenista, no Ocidente, principalmente, Estados Unidos, Brasil, etc., no Ocidente, está falando todo dia em Israel. Tem muitos pastores que foram para Israel por causa da lua de sangue. Então Jesus está voltando mesmo. Só que tem uma coisa. Abra comigo para Ezequiel, para Oséias 5. O Senhor fala assim através de Oséias 5,15. Voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão de vendo. Vinde, verso 6,1. Tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. É o que está acontecendo em nossa nação hoje, pelos motivos que eu já citei. Até que se reconheçam culpados. Quem é o culpado do que está acontecendo? Não é o Lula e a Dilma, não são os deputados prostitutas, filhos de Baal, não são eles. Eles estão sendo usados pelo inferno para destruir a nossa nação. Somos nós. Nós somos culpados. São os pastores, a igreja consciente no Brasil. Somos nós os culpados. Até que se reconheçam culpados. Jesus não vai voltar. Agora, até que se reconheçam culpados. Nós somos culpados do que está acontecendo. Enquanto os pastores tiverem a consciência de que a culpa é nossa, por esse assalto à nossa nação, enquanto os pastores não se arrependerem de que não estão investindo nos povos não alcançados, e se investe uma esmola, numa tentativa de aliviar suas consciências. Investe uma esmola. Nós somos acostumados, nós vivemos isso aqui na MCM. Todo dia vem um obreiro para cá, um missionário, e começa a ser abandonado pela igreja dele. Agora mesmo conheci um missionário, irmãos, uma igreja grande, rica, que dá para ele uma ninharia. Uma ninharia. Ela poderia estar pagando o sustento daquele irmão. Mas é a regra. Então nós temos que nos arrepender. O momento é de pano de saco e de cinza, até que se reconheçam culpados. Está escrito aqui, ó. Cedo busca a minha face, estão eles angustiados. Deus está conduzindo a igreja brasileira a um momento de grande angústia. E não se iluda. Não se iluda.
Agora, recente, estou sabendo hoje, que esses deputados que eu me referi agora, já negociaram novamente, já se venderam novamente como prostitutas. Aceitando agora, irmãos. Olha, tem uma enxurrada de provas contra a Dilma e o Lula. E porque ela não caiu ainda. Por quê? Porque esses deputados prostituta estão do lado dela. E eles, por isso, eles não vão votar para derrubar ela. Porque eles estão tão envolvidos quanto ela. Até que se reconheçam culpados. Irmão, se você for ver a intercessão dos profetas no Velho Testamento, eles intercediam pela nação e por sua cidade. Essa era a intercessão deles. Vai para Ezequiel, você vai ver isso. Vai para Isaías, você vê isso. Vai para Jeremias, você vê isso. Eles intercedem pela pátria deles. Eles intercedem pela cidade deles. Agora, os pastores, criou-se um sistema no Brasil, denominacional, onde cada um cuida do que é seu. Você que se dane, a nação que se dane, eu estou cuidando do que é meu. Muito bem, o que está acontecendo? Deus está trazendo essa situação. Ele nos despedaçou, está aqui, estando eles angustiados. Na frente fala assim, ó, ele nos despedaçou. É o que está acontecendo hoje. E vai piorar. Até que os pastores, a igreja se arrependa do lugar que ela chegou. Irmãos, nós precisamos, no Brasil, começar a aplicar princípios bíblicos na administração da nação. Foi o que aconteceu com a Europa. A Europa que ficou com os ensinos de Lutero, Alemanha, Inglaterra, Escócia, etc., etc. Essa Europa, ela produziu riqueza, ela foi às nações. E depois os Estados Unidos, irmãos, esse mover que houve na Europa de avivamentos, por quê? Seguiram princípios bíblicos pregados por Lutero, que foi um profeta daquele tempo. Prosperaram. Aquelas que seguiram princípios da igreja de Roma, as nações, continuam pobres até hoje. São as mais pobres da Europa, como a Romênia, como a Espanha, como Portugal. E esses que trouxeram o catolicismo para a América Latina. A América Latina está assim, porque o catolicismo entrou aqui, a idolatria entrou aqui. Então nós precisamos estabelecer princípios bíblicos na administração da nação, através da nossa intercessão, através da nossa oração. O que está acontecendo agora é nossa culpa. Esse grupo pequeno de pessoas que está aqui me ouvindo agora, e mais os que estão ouvindo através da internet, pode mudar essa história. E vão mudar. Deixa eu ver se eu acho quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui em Deuteronômio 25. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 25, por favor. Olha aqui, irmãos. Olha para mim antes de lermos o texto. Olha para mim um pouquinho. Um minuto. Falar de pena de morte, lá no Congresso Nacional, é escândalo. Porque a metade deles deveriam ser enforcados primeiro. Então eu vou votar, eu estou precisando de ter colocar meu pescoço na forca. Então como é que eu vou votar a favor da pena de morte? Eu não vou. Só que no Velho Testamento, tem N situações em que a pena de morte foi aplicada.
Paulo, no Novo Testamento, morreu. Ele foi degolado. Paulo foi degolado. Por quê? Porque o Império Romano mandou decolar ele. Pedro foi crucificado porque o Império Romano mandou crucificar ele. A pena de morte está no Velho e no Novo Testamento. E por que não tem pena de morte no Brasil, irmãos? É porque nós temos nos lembrado, nós como igreja, muito mais de nós mesmos do que da nossa nação. Por isso a igreja brasileira não está nas nações. Quantos estão intercedendo, de fato, no Brasil pela Somália? Eu estive lá agora, não na Somália, não pude entrar lá. Porque a morte está lá. E 2 pessoas nossas foram mortas lá esses dias. Então a pessoa que é o nosso guia lá dentro, que conhece tudo, falou: vocês não podem vir aqui agora. E Deus já tinha nos falado através da Lili, através da Rosane, que nós não poderíamos ir lá agora, e nós não fomos. E era impossível também. Mas quem está cuidando da Somália? Quem está intercedendo? Então, irmãos, o fato é que se tivesse pena de morte no Brasil, entendeu? Mataram agora uma senhora, eu fiquei sabendo hoje, de 90 e poucos anos, irmãos. Aqui, da maneira mais vil que se possa imaginar. Pega esses rapazes que mataram essa mulher de 90 e poucos anos, enforca eles na praça. E vai diminuir 90% os crimes. Porque está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia, está aqui. Em toda a Bíblia. Pilatos falou assim para Jesus, quando ele estava preso já porque Pilatos tinha que assinar a sentença dele, de Jesus. Porque Pilatos representava o Império Romano. Ele era o presidente da Judéia, ele representava o Império Romano. Ele tinha autoridade para assinar a sentença de morte de Jesus. E ele falou assim para Jesus: você não sabia que eu tenho poder para te livrar e poder para te matar? E Jesus falou assim: nenhum poder você teria se do céu não te fosse dado. Então, Jesus avalizou a sua própria morte. E ele disse que o Estado pode matar, e precisa. O Estado precisa retirar de circulação alguns cidadãos. A pena de morte é bíblica. E eu espero que um dia, se Deus quiser, nós teremos a pena de morte no Brasil. Mas não é só a pena de morte. Olha aqui, ó, em Deuteronômio 25. Entendeu? Olha aqui. Verso 2. Se o culpado merecer, você lê um pouquinho aqui. Merecer açoites, o juiz o fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não mais. Irmãos, eu não falo isso por brincadeira, mas eu falo isso para testemunho daquilo que eu penso, e que eu penso pela palavra de Deus. Pega o Zé Dirceu e dê 40 açoites nele por mês. Irmão, ele vai até converter. Ele vai ser um exemplo para a nação. E pega outros bandidos. Eu estou falando Zé Dirceu porque é um bandido famoso no Brasil, um dos principais, né? E eu li um artigo recentemente na época, dizendo que quem comanda tudo é o Zé Dirceu, do que está acontecendo lá. Ele é o digamos assim, o guru da Dilma. Então, irmãos, pega esses bandidos mais famosos, vai na praça e
e dê 40 chibatadas neles, para que o mundo inteiro veja. E vai acabar a corrupção no Brasil, irmãos. Nós estamos mudando a história da nação. Até que se reconheçam culpados. Até que se reconheçam culpados. Irmãos, vou terminar. Abra comigo em João 15, 7. João 15, 7. Olha aqui. Um texto que o senhor tem me levado a ter uma compreensão muito mais ampla desse texto. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se eu estiver em Deus e estiver praticando a palavra de Deus, escute, isso não é, a pré-condição está aqui, eu estar nele e a palavra dele está em mim, aí eu terei autoridade de pedir o que eu quiser. Então não se engane, há pré-condições para que a sua oração seja ouvida. Toma cuidado com Deus antes que seja tarde demais. Há pré-condições. E cabe a nós orar e praticar isso aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está vindo à luz no Brasil. Uns 6 meses atrás, eu gravei um pendrive, 5 minutos, tem um irmão nosso que trabalha lá no Supremo, e eu mandei o pendrive gravado, 5 minutos. No final eu falo assim, para cada ministro do Supremo: não importa a religião que você tem, não importa se você tem ou não uma religião, não importa se você pratique alguma religião, mas você, um dia, vai sentar-se diante de um Senhor, o Senhor do céu e da terra. Está escrito que perante esse Senhor Jesus, cada joelho se dobrará, cada língua confessará que Jesus é Senhor. E você, falei para os ministros, vão reconhecer isso, que Jesus é Senhor. Então toma cuidado. Todos receberam o pendrive, menos o Toffoli. Ele não quis receber. Tudo bem, problema dele com Deus. Ele não quis receber. Mas é nosso dever avisar. Avisar daquilo que está na palavra de Deus. Permanecer em juízo, comparecer em juízo pela verdade. Isaías 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem compareça em juízo pela verdade. Então, temos que, se for preciso, arriscar o que for necessário. Elias, você sabe o que aconteceu com ele. Quando ele denunciou toda aquela situação que estava acontecendo. Não se preocupe. Nós temos o dever de avisar. E nós estamos avisando aos pastores, aos congressistas, especialmente congressistas prostitutas, especialmente, nós estamos avisando a igreja a respeito disso. E que Deus tenha misericórdia de nós.